Olá, estamos iniciando hoje a 7ª temporada do Comex Sem Fronteiras e nesse ano de 2026 com muitas novidades e temas quentes já logo no início. Aqui, nós descomplicamos o que parece tão complicado. Levamos até vocês um mundo sem fronteiras. Acompanhe esse episódio que está cheio de novidades e assuntos quentíssimos. Eu sou a Cristiane Fais, CEO da Acron, Estratégias em Comércio Exterior. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns itens que estão muito em alta no mercado. Você acredita que ter um sérum coreano, ou um café premiado, ou um vinho de excelência e qualidade é o suficiente para que o seu negócio aconteça, prospere? Sim, de fato é importante. Mas o que vocês não sabem é o quanto a regulamentação de tudo isso é importante. Então, não é só um produto de boa qualidade, não é apenas ter bons custos. Tudo isso é importantíssimo, mas a parte regulatória é o que vai fazer com que o seu negócio tenha sucesso ou não. E para falar com a gente um pouco mais sobre esse tema, nós temos aqui a Thalita Lima, da Aralez, uma amiga, parceira já de longa data e que tem muito conhecimento na área. Thalita, para quem não te conhece ainda, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho. Primeiramente, obrigada, Cris, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, trazendo mais um debate sobre essa questão de importação e exportação. Nós vamos falar de uma forma bem clara, bem simples, para que todo mundo possa conhecer um pouquinho mais desse assunto tão burocrático, né? Meu nome é Thalita Lima, sou biomédica, sou diretora da Aralez Assessoria Regulatória. Estamos há 7 anos no mercado, tentando aí ajudar as empresas que estão entrando ou começando nesse ramo, ou já estão há algum tempo, mas ainda enfrentam alguns embates, né? Estamos aí para orientá-los agora. E Thalita, esse é um mercado, falando de cosméticos primeiro, vamos falar de cosméticos primeiro? Sim, que é o assunto do alto, né? Como o pessoal costuma dizer, hypado, né? Sim. Nós estamos aí com importação de produtos coreanos, chineses, como nunca se viu antes, né? É um mercado que cresce, o mercado de cosméticos é um dos mercados que mais cresce no Brasil. No último ano cresceu 10% ou mais e ainda a gente tem previsões de continuar crescendo da mesma forma. Ou seja, ano após ano, a gente vem batendo recordes, tanto de produção interna, quanto de importação e exportação, não é mesmo? Sim, Cris, isso é uma verdade e é um fato. O cosmético, desde sempre, ele é um dos produtos que são regulamentados pela Anvisa, que são, assim, passíveis de maior regulamentação, né? E eles entram muito no Brasil. Então, não tem como não dar atenção total a eles. Hoje, o cosmético, ele tem aí suas categorias subdivididas dentro da Anvisa. Temos as categorias de classe 1 e 2, que a Anvisa, ela classifica os produtos por seu risco. Uhum. Então, temos os cosméticos de classe 1 e 2 e os de classe 3 e 4. E aí, a gente pode falar mais um pouquinho sobre eles. Eu quero falar com você sobre isso. Porque muitas pessoas acreditam, falam, a vigilância sanitária, a Anvisa, não quer que a gente importe. Não é isso. Na verdade, eles estão protegendo a nós mesmos, né? Isso mesmo, Cris. A Anvisa e as vigilâncias sanitárias, elas olham, né? Elas regulamentam esses produtos para que não entre qualquer coisa no nosso país. E também para a segurança dos clientes que vão utilizar. Exatamente. Esse é o foco. Então, quando a empresa ela é fabricante brasileira e ela deseja exportar o seu produto para fora, tem a própria regulamentação e a regulamentação do país para qual está se destinando aquele produto. O contrário também é verdadeiro. Os produtos que entram no Brasil, eles são passíveis e tem maior, assim, regulamentação. Porque a gente não sabe de onde está vindo, a gente precisa saber, a Anvisa precisa dos documentos de fora, ou seja, a gente tem que conhecer o fabricante. Então, a gente tem que ter esse vínculo com quem vai estar mandando esse produto para nós, né? E é isso que a Anvisa faz. Então, se um produto hoje, ele é passível de regulamentação, a gente aqui no Brasil pode ficar descansado que ele já foi analisado, ele já foi verificado e ele está ok para ser utilizado. Por isso, gente, é importantíssimo quando vocês vão comprar um produto no mercado, eu não estou dizendo, não compre de determinados sites ou de determinados lugares, mas
procure olhar se essa empresa ela já é regulamentada no país. Porque isso é importantíssimo. As empresas aqui no Brasil que importam de forma formal, elas tomam esse cuidado. Então, muitas vezes, você vai lá fora ou vai num site internacional e importa um produto que você não sabe exatamente o que tem na composição dele. Isso pode gerar alergias, isso pode gerar problemas na sua saúde a longo ou médio ou curto prazo. E nós temos uma infinidade de jovens, né, de adolescentes hoje em dia, comprando produtos, e assim, isso é ótimo, a gente vê esses cuidados, mas precisa conhecer a origem, e é por isso que a Anvisa regulamenta. Então, para quem está começando, existe todo um trâmite, e vocês precisam entender isso e prestigiar, inclusive, quem segue esses trâmites. É importantíssimo para a sua saúde. Não é, Thalita? Sim, Cris, existe uma diferença enorme para essas importações. Muitas pessoas hoje, elas importam uma determinada quantidade pequena e normalmente entra no país. Importa de forma informal, digamos informal, assim, né? Sim. Entra no país. Então, esses produtos, quando a gente encontra no mercado e a gente fica, nossa, mas esse rótulo tá certo? Ele não tá em português? Isso daqui pode? Uhum. Pode ser que esse produto não tenha passado pela Anvisa. E, Thalita, já dá dica, então. Como você sabe que o produto passou pela Anvisa? Me conta. Sim. Lá atrás, quando o produto é regulamentado pela Anvisa, atrás no rótulo vem a licença da empresa, então vem a autorização, a AF da empresa, que é a autorização federal, e vem o número de registro ou o número de cadastro do produto. Então, sempre que você for comprar um produto ou utilizar, verifica se no rótulo dele tem esses números. E ainda, se você ainda tiver dúvida se realmente não é forjado ou alguma coisa que foi falsificada… Acontece, né? A Anvisa, ela tem um site totalmente didático no qual você entra, você coloca o número desses produtos ou até mesmo a autorização da empresa e você consegue verificar e confirmar que aquele produto foi regulamentado. E aí você pode usar tranquilamente. Perfeito. Thalita, depois compartilha com a gente. Compartilho. Que a gente vai compartilhar com o público pode também. Pode deixar. Quem quiser depois pode entrar em contato conosco, que a gente vai compartilhar esse site que a Anvisa. Que a Thalita deu essa dica valiosa pra gente. E, Thalita, vamos voltar sobre o tema grau 1 e grau 2? Sim, muito importante. Qual que é a diferença? Quem é grau 1, grau 2? Isso é importante para quem está pensando em começar a importar, né? Muito, Cris. Regulamentar. E acho que é importante que o público entenda isso. Sim. Vamos lá, então, dividir por partes, né? Sim, Para quem está querendo importar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é classificar o nosso fornecedor, certo? Certo. Então, eu tenho que entender que tipo de produto eu quero trazer. Os produtos dentro da Anvisa, conforme eu falei, eles são divididos em subclasses. Classe 1 e 2, que são de baixo risco, e classe 3 e 4, de alto risco. Uhum. Cosméticos, o que são cosméticos de 1 e 2? Eles são notificados na Anvisa, não são passíveis de registros, mas a gente tem que fazer uma notificação, ou seja, os documentos da qualidade desse produto, de fabricação, a gente precisa apresentar para a Anvisa. São cosméticos no qual o princípio ativo, ele não vai ter uma ação medicamentosa ou uma ação reparadora junto à pessoa que está utilizando. São cosméticos mais simples, bem a grosso modo dizendo. Então, vou dar um exemplo. Esmalte, hidratante, shampoo, condicionador, são cosméticos de baixo risco. Os cosméticos de alto risco são cosméticos que possuem princípios ativos, no qual eles têm alguma ação mais profunda, como uma reparação, por exemplo, os ácidos hialurônicos, alguns protetores solares, né, que eles vêm também com alguma ação. E aí, esses produtos, eles entram na parte de alto risco, 3 e 4. Quando uma empresa decide realizar a importação, tem diferença, tá? As empresas, elas precisam, então, primeiro, classificar o seu fornecedor, decidir o seu produto para a gente poder começar a orientar. Produtos de classe 3 e 4, a gente precisa, obrigatoriamente, tirar o CBPF da empresa que está realizando a fabricação lá fora. O que é CBPF? Thalita, chama Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Perfeito. Ou seja, esses produtos, eles são de classe de risco alto. Então, eu tenho que classificar o meu fabricante. Saber se ele está fabricando de forma correta, se ele tem uma linha de produção contínua, se ele trata a qualidade desse produto, se ele faz as análises. Então, a gente tira esse certificado. E nisso,
vê se me corrige se eu estiver errada, Sim. tá? Porque, gente, a Thalita me ensina todos os dias sobre. Nisso entra o famoso claim que a gente fala, né? É o que promete fazer, inclusive, se Sim. realmente faz. Porque você pode comprar um produto que te promete um rejuvenescimento, te promete N possibilidades. Sim. E a Anvisa também olha se isso de fato é entregue. Ou seja, Sim, Cris. o claim é o que promete fazer. Sim. Inclusive, nesse o que promete fazer, é o que também classifica se é grau 1 ou grau 2, né? Exatamente. Todos os produtos de todas as classes, a Anvisa, ela pede o teste, chama teste de segurança e eficácia. Então, independente se o produto é classe 1, 2, 3 e 4, tem que vir do fabricante, tá? O produto de classe 3 e 4 é um pouquinho mais rigoroso, porque como ele tem esses princípios ativos mais sérios, então a Anvisa vai olhar de uma outra forma, tá? O 3 e o 4 a gente pode dizer basicamente, por exemplo, você acabou de falar, né? São os injetáveis, são os ácidos da vida. Sim. É o que promete fazer, que é um pouco mais, vou chamar de agressivo, posso dizer? Sim, né, ele não seria essa palavra, mas ele vai entrar em contato e ele vai ter uma ação mais forte com o cliente, né? Então, assim, os intradérmicos, os botox, né? Então, são cosméticos de classe de risco mais alta. Entendi. Então, para quem está começando, a gente pode até dar algumas dicas de alguns produtos que são mais fáceis. Sim, de mais homologar, simples, mais simples, né? Vamos dizer assim. Que é o grau 1 e o grau 2. E Isso. isso vai entrar hidratantes, sérums, batom, gloss, sombra, uma série de produtos nesse sentido, São né? produtos mais simples, isso. E infinitos, né? Que a gente tem Muito. um monte de coisa para fazer e trazer nesse sentido. Dá para trazer bastante coisa. Opa. O pessoal de lá de fora tem bastante produto que ainda não tá no Brasil, né? E produto bom, né? Bom, muito bom. É verdade. Então, resumindo, finalizando essa parte, o que pega na classificação, grau 1, grau 2 ou 3 ou 4, é a forma como você classificou, Uhum. rotulagem, o rótulo tem que estar certinho, né? Sim. Mostrando o que tem naquele produto, o que ele promete fazer, o que ele não promete fazer, e tem que estar de acordo, porque vai ser testado. O claim dele, que a gente acabou de falar, né? Sobre o que ele promete fazer. Enfim, a regulamentação é tão importante, esse cuidado, quanto os custos desse produto, Muito, né? Cris, muito, porque um produto que entra no Brasil de forma irregular, a empresa que importa, ela tá passível de receber alguma multa, ter apreensão de toda a carga que ela tá trazendo. Então, produtos que são regulamentados pela Anvisa, seja simples, de classe baixa ou de classe alta, ele tem que passar pela Anvisa, tem que ter a anuência da Anvisa. Tá certo. E tem mesmo, né? Uhum. Thalita, e eu vou aproveitar que a gente estava falando sobre os produtos hypados hoje da Coreia, né? Que tá tanto na moda, alguns produtos chineses. E eu vou te perguntar um pouquinho, o que muda? Muda alguma coisa? Importar da Coreia? Ou importar da China? Ou importar dos Estados Unidos? Muda, ou Cris. agora da União Europeia? Me conta. Muda muito, principalmente para nós que cuida do regulatório, tá? Ah, Hoje nós temos vários acordos com demais países, né? Então a gente tem diferentes acordos. Muda muito. Então a Anvisa hoje, ela aceita, né, alguns documentos, tanto em inglês quanto em espanhol, que não necessariamente precisam ser traduzidos de forma juramentada. Então, Interessante. esse é um dos acordos que a gente tem, principalmente com China, tá? Uhum. É a maior parte dos produtos que tem no Brasil, da parte de cosmético. E Já agora... tem esse acordo. Sim, já tem. E agora com a União Europeia também, né? Que teve aí agora no comecinho do ano, né? No finalzinho do ano. Sim. Então, as documentações, o que muda? Porque antes a gente tinha que traduzir toda a documentação da parte da qualidade, então acabava que demorava o processo. Com esses acordos, a Anvisa passa a aceitar os documentos na língua de origem e a gente não precisa ter mais isso todo o tempo. Então, encurta aí o processo. Já encurta aí pelo menos quase 30 dias, 15 dias pelo menos, Por né? aí, Cris. Pra mais. Excelente. Pra quem tá começando. É uma muito ótima bom. notícia. E diminui o custo, né? Muito. Coreia, temos alguma coisa, você sabe? Coreia, nós temos, mas assim, ainda tá devagarzinho, né? Os acordos é mais com a China, Tá. da parte do cosmético. E agora, há pouco tempo, salvo engano, no final do ano passado, o bloco do ALAD, né, que é os países latinos-americanos, também assinaram um acordo, facilitando tanto a importação
quanto à exportação da parte Sim. de regulamentação. A melhor notícia foi para quem exporta, né? Para os produtos brasileiros que estão indo para fora. Por quê? Os produtos brasileiros, eles precisam ter um rótulo em português para poder se comercializar aqui dentro. Quando a gente vai mandar um produto para outro país, a gente tem que regulamentar segundo a normativa de lá. Então, qual era o maior desafio? É fazer toda a mudança da parte de rotulagem interna para ir para cada país. Então, ficava muito travado. Então, o que os países que possuem o acordo estão fazendo? Eles estão se adequando às normativas da Anvisa. Então, a gente faz uma rotulagem genérica. Lógico que a gente tem que mudar o rótulo pro país para onde ele está indo, mas é uma mudança mais simples, porque já está no rótulo original, no rótulo matriz. A gente só vai colocar no idioma para onde ele vai. Por isso que facilita muito a exportação, Sim. né? A gente consegue deixar nosso produto, que já é bom, porque a gente está falando aqui de importação, mas nós temos muitas empresas, a gente tem crescido muito, inclusive aqui na região de Ribeirão Preto, Franca, Limeira, São Carlos, a gente tem laboratórios. Temos, Cris, que as pessoas não conhecem, mas tem nosso cliente em Serrana, aqui do ladinho. Em Serrana, a gente tem uma super empresa em Serrana. Tem um cliente nosso muito grande da parte de cosmético, que agora ele regulamentou toda a fabricação e agora ele vai começar a exportar. Que excelente. E essa notícia veio trazer para a nossa região mais fôlego, né? Eu sempre falo, uma região que importa e exporta é uma região rica. Sim, tá sempre em crescimento. Tá sempre em crescimento. E quando você não fica apenas no mercado interno, você tem todo mundo como um possível cliente, as dificuldades, ou melhor, os desafios que podem acontecer no mercado interno ou num determinado local não afetam tanto, né? Sim. Então, eu vejo com muita alegria essas notícias que você vem trazendo. E só para terminar, gente, então, é importante, sim, a regulamentação. Os acordos que saíram agora, que a gente acabou de citar como a LAD, o Acordo com a União Europeia, eles são importantíssimos. Mas vocês não podem tirar o olhar de procurar uma especialista como a Thalita ou como a Crow, para que vocês entendam quais são as regulamentações, porque não é apenas aqui, mas sim também o país de destino, no caso da exportação. E no caso da importação, entender o que precisa ser habilitado aqui. Então, o processo, ele é muito vantajoso, tanto importar quanto exportar. A rentabilidade é altíssima, mas você precisa ter cuidado com a regulamentação. Tem dúvidas? Quer saber mais? Entre em contato com a gente, né, Tá? Isso aí, Cris, estamos à disposição. Tá, mas vamos falar sobre uma outra paixão brasileira? Tem algumas paixões hoje, né? A gente trouxe os cosméticos, né, que tá tanto em alta. Mas vamos falar um pouquinho sobre os vinhos. Ai, que vem ganhando... Cresce os olhos, né? O brasileiro vem ganhando cada vez mais gosto por esse produto, né? E a gente tem muito o que crescer. Até trouxe uma colinha aqui, ó. O Brasil importou, no último ano, mais de 520 milhões em vinhos. Mais da metade do vinho consumido no país. Ou seja, a gente importa muitos vinhos ainda. Estamos produzindo e estamos começando a exportar bastante. Mas importamos muito. Ao mesmo tempo, né, que eu tô te falando, a gente exporta em torno de 2, 3% ainda da nossa produção local. O brasileiro vem ganhando cada vez mais gosto pelo vinho e pelo bom vinho, o que tem ajudado as nossas vinícolas internas a crescerem e investirem cada vez mais. Mas também tem levado cada vez mais ao aumento de importações de vinhos. Então, já falando sobre isso, Thalita... Vamos lá. Vamos lá? É uma área apaixonante, né? É uma área apaixonante. Mas pra gente não tomar muito tempo, vamos fazer uma brincadeira? Sim. Tipo, um ping-pong, um mito e verdade? Sim, vamos lá. Então tá, eu fiz uma colinha aqui pra brincar com você um pouco. Gente, entendam bem, o brincar é trazer a informação de uma forma leve, né? Fluida aqui. Sim. E depois, vocês podem fazer outras perguntas que eu levo pra Thalita, ou a gente tem já algumas coisas lá pra passar pra vocês. Thalita, vamos de verdade ao mito ou verdade ao mentira? Bora. Bora lá? Na importação de vinhos, o maior risco está no preço e no fornecedor? E depois vem a regulamentação? Ou é mito ou verdade? É fornecedor, preço e custo é o mais importante de se olhar? Olha, Cris, vamos dizer que é um mito.
Mas eu não posso atravessar a fronteira, ir lá e vejo um vinho excelente, com bom preço, coloco debaixo do braço e trago um montão? Não. Tudo tem regras, né? A gente pode, sim, principalmente os nossos países vizinhos, como a Argentina, né? Tem bastante, Paraguai, Chile. China, Uruguai, né? Que tem bastante. A gente pode, sim, atravessar, só que tem um limite por CPF. Isso estamos falando de importações simples, né? Para a utilização própria, degustação interna no Brasil própria. Isso dá para fazer. No consumo trazer ali do algumas, dia a dia. sim. Trazer algumas garrafas, enfim. Agora vamos olhar com outros olhos, né? É essa que eu quero perguntar. Porque esse mercado é um mercado que vem crescendo muito e vai crescer mais, tá? Tanto para quem fabrica aqui, para as vinícolas nossas internas. Aliás, temos na nossa região algumas, né? Temos mesmo. Maravilhosas. Vai crescer sim e tem crescido a parte da importação. Tem muitas dúvidas, né? Como que a gente faz? Eu tenho que ver o meu fornecedor primeiro? O vinho mais caro é o vinho melhor? Ou o mais barato eu consigo trazer ele com mais facilidade? Como é a questão da rotulagem? Trazer, porque ele deve ter uma qualidade melhor. Enfim, vários mitos, né? Tem uma cadeia, vários mitos. Então, a gente precisa organizar essas informações para poder passar aí para as pessoas que querem entrar nesse ramo, né? Começar e trazer os seus vinhos. Thalita, eu vou te contar, né, aqui um caso que aconteceu uma vez com a gente. Uma cliente, ela foi fazer uma viagem e aqui na América Latina, na volta, ela conheceu algumas vinícolas e conversa com o mercado dela. Ela comprou em torno de 10 mil garrafas. Ai, meu Deus. Sim. E veio. Preço excelente, qualidade muito boa, um vinho maravilhoso, uma garrafa incrível, mas ficou tudo parado na aduana. É isso que você tá falando? É isso que eu tô falando. E por que ficou parado? Porque... Primeiro, né, não foi o fornecedor, não foi o valor do vinho, não foi a garrafa bonita e muito menos o rótulo. Foi a quantidade que ela trouxe, o produto não estava regulamentado, né? Ela não tinha um documento para ela poder trazer tudo isso. Hoje em dia, Cris, a regulamentação do vinho tá muito simples, tá? Tá mais simples que um cosmético, né? Por mais que é um produto que a gente vai ingerir, mas hoje a regulamentação do vinho e das empresas que trazem tá muito fácil, né? O mapa, ele vem facilitando isso de forma online. Então, hoje as empresas, elas conseguem, não precisam ter um armazém, elas não precisam ter um vínculo com uma vinícola aqui para poder guardar esses vinhos, né? Então, tá muito simples. Mas precisa ter um armazém com a vigilância sanitária. Precisa, a gente não precisa ser próprio dela, ela pode precisa. locar, correto? Isso, corretíssimo. Então, essa questão do armazém, a gente consegue aí orientar os clientes, não precisa ter um armazém. Então, quem quer trazer vinho, ele pode ter uma sala administrativa simples, né, para fazer essa parte regulatória, a parte comercial e não necessariamente guardar o vinho consigo, né? A gente tem alguns armazéns que a gente é parceiro e em todos, um pouquinho do Brasil inteiro, a gente consegue facilitar essa questão, principalmente por causa do transporte. Então, é uma opção, tá? Essa sua cliente, eu acredito que, né, ela não sabia, exato, ela não conhecia a gente, e acaba que acontece muito, e isso aconteceu comigo, né? Fui fazer uma viagem pra Argentina, né, e a emocionada trouxe ali, mas eu sabia que eu não poderia trazer muito, mas passou da minha conta. E aí, a gente com aquele jeitinho, né? Emocionada foi ótimo. Foi. Mas foi exatamente a emocionada, porque a gente vai lá fora e a gente fica encantada, ainda mais quem gosta de vinho. E a gente quer trazer, a gente enxerga o mercado aqui dentro, né? E veio esses vinhos, eu tive que parar. Não ficou parado na aduana, mas eu parei na PRF. E aí, conversando, apresentei alguns documentos ali de imediato, como a gente já conhece essa parte regulatória. Como amostras para você trazer. Consegui entrar com o produto, mas fica uma lição. Gente, não tentem isso. Como a gente fala, não tentem isso em casa, tá? Não tentem isso em casa. Thalita, então eu posso dizer, mas a rotulagem, ela é um dos itens que mais trava ou não? É obrigatório e trava, Cris. Então é verdade. Trava mesmo, é verdade. Sim, certo. esse é verdade.
tá? Isso é Trava. verdade. Não adianta, não tem choro, não tem vela. A empresa, ela pode estar regulamentada, ela pode ter um armazém, tá tudo bonitinho. Se a rotulagem do vinho estiver qualquer coisa incorreta, não entra, tá? Então, temos muitas questões, né? Temos a questão do teor alcoólico, temos a questão do fornecedor, da qualidade da uva, de tudo isso. Então, se não tiver, Cris, vai brecar mesmo. Tá. Então, eu já mais ou menos sei o que você vai me responder agora para outra pergunta que eu vou te fazer. Do ponto de vista regulatório, vinho é tudo igual? Ou o país, o teor alcoólico, o país de origem, ele muda alguma coisa? Muda tudo, Cris. Até a safra. Toda vez que a gente tem... Então é mito, não é tudo igual. Não é tudo igual. Cris, toda vez que a gente tem uma safra em determinado país, a gente tem que regularizar essa safra aqui e vir a determinada quantidade de garrafas, vamos dizer assim. Uhum. Se eu mudo essa safra, ou eu mudo o país, ou é alguma outra uva, tem que fazer tudo de novo a regulamentação. Nossa. Rotular, fazer tudo novamente. É um novo número de registro que vai no mapa. Então, a gente tem que organizar isso daí, tá? Entendi. Então, podemos dizer que no comércio exterior, o vinho, ele até pode ser o mesmo para o nosso paladar, mas cada taça é uma taça diferente. Cada taça é uma taça diferente. Com regulamentações Com diferentes. regulamentações diferentes. E aí vem aquela pergunta, como que eu sei se o vinho está regulamentado? Como que A mesma coisa, lá atrás na rotulagem, os vinhos, eles não são regulamentados pela Anvisa, tá? São regulamentados pelo Ministério da Agricultura. Então, lá atrás no rótulo sempre vem o número do mapa da empresa que está importando ou distribuindo, né, o vinho aqui, e o número do registro do produto. Então, você vai olhar, pode ser a mesma marca do vinho, tá? Mesma marca. Se ele mudou a safra, você pode olhar atrás do rótulo que vai ter número diferente. Interessante. Então, essa é uma dica importante para quem às vezes fica preocupado se está comprando um vinho de procedência ou não. Exato. Se está adulterado ou não, isso é uma dica muito importante. Muito, a gente tem que ficar atento. Com as atuais Sim, problemas que tivemos, a gente teve. Né? Sim. Perfeito. E, Thalita, dica para quem quer começar a importar vinho. Primeiro, entre em contato com a gente. Ótimo, adorei. Né? Para não perder tempo, para não perder dinheiro, entre em contato com a gente. Essa dica é valiosa, eu tenho que confessar. Sim, mas a principal, né, é conhecer o fornecedor, verificar a vinícola de onde ele tá trazendo, ir de perto lá, porque às vezes a gente não vai conhecer o nosso fornecedor, que é qualificar o nosso fornecedor. Então, a gente não sabe se a linha de produção dele é correta, se ele mistura alguma coisa ali. Exato. Então, é o primeiro passo, porque se o meu fornecedor não for qualificado por você ou por algum técnico, você importa, regulamenta tudo, importa. Chega aqui, Cris, o fiscal que tá lá na aduana, ele vai pegar uma parte ou um vinho, ele vai mandar para análise. Se tiver alguma coisa adulterada, qual que é o trabalho? Você tem que recolher do mercado inteiro. E se você distribuiu no Brasil inteiro? Quebra uma empresa, é muita né? dor de cabeça. Pode quebrar uma empresa, então, isso. assim, a principal, qualificar o seu fornecedor. Traz a documentação pra gente, a gente olha, verifica. Se precisar adequar alguma coisa, a gente vai orientar o seu fornecedor a adequar para ele estar dentro das normas brasileiras e você conseguir trazer o produto com tranquilidade no risco zero. Exato. E, de novo, gente, as empresas que realmente trazem isso de forma adequada, elas também estão garantindo a saúde das pessoas. Sim. Tá? Às vezes a gente vai lá fora e, né, a gente fica emocionada, como a Thalita falou, e a gente não entende por que o custo no Brasil, às vezes, é mais alto. Porque tem impostos, tem regulamentações, tem uma série de trâmites, né, ali colocados, que são importantes. Então, claro, a gente pode ir lá fora, comprar uma ou outra garrafa, mas é importante dar valor para quem trabalha dentro da regulamentação. Tanto para quem fabrica aqui internamente, tanto para quem importa. Thalita, vamos falar de mais duas paixões brasileiras? Vamos. Hoje eu quero falar sobre as nossas paixões. Vamos aproveitar. Café e cachaça. Ai, sim. Um bom cafezinho. Ai. E a nossa tradicional cachaça, que cada vez está que mais nossa. E que é nossa. Que é nossa, né? Totalmente. Sim. Então, o café já é
uma paixão brasileira há muito tempo. Desde sempre. Extremamente tradicional no café da manhã ou no dia a dia das pessoas, né? Nas reuniões, muitas vezes a gente se reúne ali com uma amiga, com o pessoal. É só para um cafezinho. Para um cafezinho, não é? Sim. E a cachaça é um produto premium e que o brasileiro também foi aprendendo a tomar de uma forma... degustando de fato esse produto, né? Passamos a valorizar mais e o mundo, principalmente, passou a gostar muito do nosso produto. Sim, os olhos para cachaça hoje é inteiro no Brasil, né? Você pega uma cachaça de origem, uma cachaça especial, ela é maravilhosa. Sim. A gente tem aqui outros produtos que às vezes a gente compra lá fora, mas quando você prova uma cachaça brasileira de origem, ela é incrível, né? Sim. Então, pensando nisso, eu gostaria que você me dissesse o que é inegociável para quem quer começar a exportar café e cachaça. Então, Qual vamos lá. É o primeiro olhar para isso? Vamos lá, então, novamente, separar os assuntos, né? Para a parte do café, tá? Hoje, a regulamentação do café, ela é tratada pelos 2 órgãos. Vigilância Sanitária e Ministério da Agricultura, tá? Então, a gente tem algumas cadeias para regulamentação do café. Primeiro é do produtor, né, em si, do café, e de quem faz a torrefação do café. Essas 2 cadeias, elas são regulamentadas pelo Ministério da Agricultura. Então, é um tipo de licença. Normalmente, quem produz e quem faz a torrefação não é a mesma empresa que realiza a parte do embale ou que vai fazer a parte da exportação ou a parte da comercialização interna. Então, aí é outro tipo de licença, né? Que quem faz essa parte de fiscalização é a Vigilância Sanitária Estadual, de onde a empresa está localizada. Então, veja bem, são 2 órgãos que vai regulamentar essa parte do café, tá? O café em si, a gente entende que é simples, né? É uma coisa assim. Parece ser simples. Parece ser simples, mas não é. A gente tem que ficar muito atento, principalmente na hora do consumo. Tem muitos cafés hoje que eles são adulterados, então o que é inegociável, principalmente, é qualificar o seu produtor e qualificar quem faz a torrefação do seu café. Se você é um exportador ou se você é um comercializador interno, tá? Perfeito. Dica valiosíssima. Qualificar. De tudo, Cris, a gente tem que qualificar o nosso fornecedor, tá? Porque a gente tem que saber se aquele grão, se ele tá vindo contaminado, se aquele produtor, qual tipo de fertilizante que ele usou, se ele usou alguma coisa para acelerar o amadurecimento do grão, porque muda muito o teor na hora que vai fazer a degustação do café, tudo isso muda, tá? Se ele deixou muito tempo lá, ou na hora da torrefação, se aconteceu alguma coisa, se passou do tempo da do aquecimento, se ele não mexeu direito, vai mudar o gosto do café. Então, na hora de fazer a venda, como que a gente vai vender? Porque tem um monte de degustador hoje, né? Exato. E aí o café, a parte da venda do café, ele cai conforme cai a qualidade, né? Sim. Ele então, deixa de ser um café premium. Deixa de ser um café premium. Então, o que é o crucial? É qualificar o fornecedor. Certo. E manter essa qualificação, né? Manter as formas de análise. Acho não, nós conversamos sobre isso. Recentemente, quase 200 empresas foram homologadas e puderam começar a exportar para a China o café, que é um país que tem ganho muito gosto pelo café, inclusive o café brasileiro. Infelizmente, alguns lotes recentemente, no final do ano, no começo desse ano, foram recusados quando chegaram na China. E se deu exatamente a isso que você está colocando. Quando foram se fazer os testes e averiguar se esses produtos estavam de acordo com o que foi vendido. Não estavam. Não estavam. E os produtos foram devolvidos. Gente, isso é mais do que prejuízo para a empresa. Muito sério. É muito sério. Isso marca o nome do nosso país. Sim. Eu vivi na pele um problema que aconteceu no passado com a exportação de amendoim. Você deve ter acompanhado também, né, Thalita? Sim, acompanhei. Durante um tempo, o mercado europeu, ele praticamente se fechou a importação do amendoim. Recusou. E aí o MAPA, né, que muita gente também fala, o MAPA só me causa problemas. Não, o Ministério da Agricultura foi lá, assumiu a responsabilidade sobre isso e ficamos numa quarentena, assim, eu vou chamar de 20 anos, se eu não me engano, ou 10 anos, alguma coisa assim.
E graças a essa intervenção e o acompanhamento sempre, né, da questão regulatória, de como do fornecedor, dos produtos que está sendo utilizado na lavoura. Sim, nós voltamos agora naquele assunto dos acordos, né? Uhum. Quando aconteceu esse boom do amendoim, o que o MAPA fez? Lógico que a preocupação dos órgãos é manter as empresas regularizadas internamente para poder exportar, para crescer o nosso produto interno. Então, o que aconteceu? O MAPA foi lá e ele se comprometeu a verificar melhor, a regulamentar mais aqui, né? Então, por isso que ficou nessa parte da quarentena. Então, essa parte da quarentena não foi para punir o produtor brasileiro. Foi para que todos pudessem se regulamentar, porque entrou normas mais rigorosas, então todo mundo teve que se regulamentar. Hoje, a gente, tanto na parte do amendoim, quanto na parte de grãos, a gente tem a classificação desses grãos, então a gente tem profissional para isso, tem curso para isso. É muito sério. O MAPA, ele não é todo mundo que é autorizado, não é qualquer engenheiro agrônomo que é autorizado a fazer essa classificação de grãos. Então, tem que ser um especialista. Então, esses grãos, eles vão ser selecionados, classificados, para ele poder entrar na linha de produção, para ele poder ser exportado. Então, o MAPA, ele se responsabilizou por isso, né? Então, assim, é um marco e foi uma vitória. E hoje tá liberado aí pra gente poder fazer essas exportações, sim. Isso se replica ao café, né? E a tantos outros produtos hoje em dia. Thalita, então podemos dizer que antes, me fala da cachaça. Senão a gente vai deixar a cachaça, nosso xodó. Hoje a nossa cachaça, então, ela é nossa, né? Uhum. É um marco aí, a cachaça brasileira. Antigamente, ela não tinha regulamentação. Então, qualquer lugar que tinha uma casinha, tinha o seu alambique, e aí produzia-se a cachaça. Então, tinha várias cachaças de várias regiões. Como ela foi ganhando nome, os estrangeiros conheceram a cachaça e começaram a levar o nosso produto para fora, né? Então, viu-se a necessidade de regulamentar esse mercado, tá? Hoje a cachaça, ela é um produto que obrigatoriamente ela precisa de registro, tanto a cachaça branca quanto as cachaças que foram envelhecidas, tá? Hoje a gente tem aí diversas cachaças maravilhosas envelhecidas, todas elas precisam passar por uma classificação, tá? Vegetal. Então, a gente tem essa classificação da bebida antes de realizar o registro. E o MAPA, ele fica em cima, tanto de quem produz, né? Então, a gente tem várias cadeias, voltando. A gente tem várias cadeias, então a gente tem o alambique, que ele tira o EP, a licença de estabelecimento produtor, mas às vezes o alambique, quem tem o EP, ele não é o mesmo que realiza a exportação. Então, são empresas diferentes. Então, a cachaça, hoje a gente tem que ter todo um tato, todo um cuidado, principalmente por causa do teor alcoólico. Se muda um pouquinho, uma porcentagem. Ele tem variações. Mas tem variações. Fica entre 35% a 45%, sim, né? Tem as variações. A média. Isso. Se muda essa variação, deixa de ser a cachaça original e ela passa a ser um outro tipo de bebida, tá? Então, tem toda essa preocupação. E os produtores, os donos dos alambiques, quem possui o EP, então eles estão sendo sempre regularizados, sempre fiscalizados pelo MAPA, para a gente não perder aí o nosso selo de identidade. Falando em selo, a gente também possui, né, os selos regionais. Sim. Tanto do café quanto da cachaça. Sim. Isso é importantíssimo, inclusive, na hora de exportar, né? Muito, Cris. Não só desses dois produtos, tá? Mas, assim, já abrindo um outro nicho para um próximo bate-papo, a gente tem os selos para fertilizante, né? Da parte dos orgânicos, tem os selos dos defensivos, agora que nós temos os biológicos. A parte da cachaça e do café também temos o nosso selo. Nós temos muitos produtores aqui na nossa região, né? Que exportam bastante. Eles têm esses selos e o que é bom disso é o valor agregado da sua saca, do seu café ou da sua cachaça. Exatamente. Então, gente, ter um selo, ir atrás, regulamentar, conversar, trazer... E é importante dizer para vocês que não basta um bom produto. Não basta você ter um bom produto. Se toda a sua cadeia produtiva e logística não estiver adequada de acordo. E é o que a gente sempre bate em cima. Eu vejo muita gente tendo um produto excelente, e na hora que vai exportar, e eu não tô falando de cooperativas, tipo, eu vou misturar meu produto com o de alguém, não. Na hora de exportar, quer fazer da forma, do jeitinho, vou chamar de um jeitinho, que eu não gosto de repetir essa palavra, mas quer fazer de um jeitinho facilitado,
Porque o jeitinho brasileiro não é assim mais. O jeitinho brasileiro é com muita qualidade, né, Thalita? E correto. E correto. Então, vamos parar de falar de jeitinho brasileiro, viu, gente? O jeitinho brasileiro é bom. São pessoas que querem dar um jeitinho que não é brasileiro. Então, você precisa seguir. Na hora de estufar, escolher um armazém correto, um local que vá cuidar do seu produto, Exato. que vai manusear, que não vai contaminar, enfim. Existe uma série de cuidados que vai muito além da produção do seu produto, da colheita do seu café ou da produção da cachaça, não é mesmo, Thalita? Sim, Cris. E principalmente, né, isso evita retrabalho, evita, a gente fala, né, perca de dinheiro, perca de tempo, então tem que se atentar mesmo. E aí evita o problema de chegar lá fora e o seu produto ser devolvido, né? Sim. Thalita, vamos falar sobre agora também um outro mercado que é um xodó brasileiro ultimamente, que é o mercado pet. Ai, sim. O mercado pet também é um mercado que tem crescido cada vez mais. Vou pegar aqui na minha colinha. Ele já ultrapassa, no mercado interno, em faturamento, 70 bilhões. No último ano, ele faturou 70 bilhões e cresce muito além das médias nacionais. Cresce. Ele cresce acima de 10% ao ano, inclusive, né? Sim. E é um produto que ainda tem muito que crescer, inclusive no mercado exterior. Nós estamos passando a importar muitos produtos e também a exportar muitos produtos. E, gente, o mercado pet não é só ração, só vacina, né? Temos grandes produtores, laboratórios de produtos veterinários aqui em Ribeirão Preto e na nossa região, que são conhecidos mundialmente, mas vai além. Tem produtos que vai não são além, tão... Cris, a gente nem imagina. Vai muito além. E é isso que eu queria que você contasse um pouquinho sobre como é a classificação do mercado pet, o que as pessoas precisam olhar. E na sequência eu quero também te fazer umas perguntas. Sim, vamos lá. Se é verdade ou mentira de algumas coisas. Vamos lá, então, dividir por partes pra gente poder entender, né? Essa questão do pet hoje tem, assim, uma maior preocupação, porque as pessoas... como que eu vou falar assim, mais avançadas, elas não querem mais ter filhos, então agora temos os pets. Então, voltou-se muita atenção aí para essa classe dos animais, tá? Quem regulamenta essa cadeia é o Ministério da Agricultura também, e a gente tem algumas divisões dentro do mapa, tá? Produtos que são para alimentação animal, como petisco, ração, premix, ingredientes, eles são dentro de alimentação animal. Certo? Só que a gente também tem alguns produtos que eles entram, é uma alimentação animal, mas eles vêm com alguma adição medicamentosa. Aí ele entra como um produto veterinário. A gente também tem a parte dos cosméticos para pet, né? Shampoo, condicionador, os perfumes, os tapetinhos higiênicos, alguns acessórios. E também a gente não pode esquecer a parte da veterinária, que são equipamentos, testes de análise, que não mais hoje utiliza dos humanos para os animais. A gente tem esses próprios, então também são regulamentados pelo mapa, tá? Que entra na categoria de produto veterinário. Então, quando algum cliente nosso deseja trazer algum produto dessa categoria, primeiro a gente precisa entender o produto e a finalidade desse produto, entenda. Às vezes tem alguma ração, é uma ração simples, ela tem um tipo de composição, mas ela tem um medicamento ou uma alegação medicamentosa dentro. Então, ele não tem que tirar uma licença na área de alimentação, mas sim de produto veterinário. Então, tudo isso a gente tem que orientar o nosso cliente até mesmo antes dele achar o seu fornecedor, né? Porque aí a gente vai saber que tipo de licença ele tem, porque para cada categoria são decretos, normas que ele precisa se atentar e atender. Ou seja, de novo, a gente entra na rotulagem. De novo. No claim, de novo, que é o que promete fazer esse produto, né? Ele é um brinquedo mais simples, ele é um suplemento. O que essa ração promete? Então, a gente tem aí os bichinhos que às vezes têm problemas cardíacos ou outros. Então, o que essa ração também promete? Ela além de alimento, ela é um medicamento? Sim. E não, assim, pensando só nos animais de companhia, né? De pequeno, médio porte. Mas hoje o Brasil, ele conta aí com uma parte da genética, né? De cavalos. A gente tem a parte bovina muito alta aqui no Brasil. Inclusive na nossa região. Na nossa região. A nossa região é ótima. Então, entra essa parte do produto veterinário, né? Hoje a gente tem um fornecedor muito forte
forte aqui na nossa região, que ele faz a parte de alteração genética, então, de cavalos, né? De cavalos de corrida. Então, essa parte, quem olha, é tudo o Ministério da Agricultura. E é uma cadeia, assim, muito pequena, que as pessoas não conhecem, né? Quem conhece, assim, tá ali no meio, mas é pouquinho ainda. Eu falo que é pouco, visto, por exemplo, a um cosmético para cão, né? Um cosmético para uso veterinário. Então, são coisas que o mapa olha, o mapa regulariza e a gente tá aqui para ajudar quem deseja entrar nesse mercado. E é importantíssimo, gente, porque começar nesse mercado sem entender é quase um risco muito grande. É um risco muito grande. É um tiro que você dá no escuro, assim, você pode perder um patrimônio que você juntou a vida inteira e perder. E sem falar que, dependendo do que isso causa no mercado, por exemplo, digamos que isso leve à morte de alguns animais, enfim. Sim. Os prejuízos são mais do que... Tivemos um caso recente, né, na parte de ração. Entra até pro criminal, né, Thalita? Entra sim, a empresa fecha, tem multa, Não é muita só coisa. civil, é criminal, Sim. inclusive. Thalita, então vamos aqui no verdade ou mentira? Vamos lá. Ou mito, se você preferir. E se você já respondeu algumas coisas, vai ficar fácil. No mercado pet, os maiores riscos, ou seja, os produtos mais baratos, eles significam que eles têm menor regulamentação? Não. Cris, a regulamentação, ela é para todo mundo, tá? Mito. Ela é para todo mundo. Mesmo que o produto é barato, não sei, vou pensar num perfuminho pet. É barato, né? A empresa que ela fabrica esse perfuminho pet ou importa, ela passa pela mesma regulamentação de quem vai trazer algum outro produto que tá na mesma categoria de produto veterinário, independente. Bom, então a outra pergunta acho que já está respondida também. Alimentos, suplementos, petiscos, higiene animal. É tudo a mesma coisa ou tem classes diferentes? Tem classe diferente. Petisco, alimento, é tudo alimentação animal, tá? Higiene, que seria os tapetinhos, tem agora uns limpadores bucal também, protetor de patinha, ele entra tudo em produto veterinário. Então, isso é mito também. Tem bastante diferença. Tem, Cris. Thalita, agora a curiosidade que sai do mito e verdade aqui. Também tem grau? Tem grau também, Cris. Tem grau, tá? Uhum. É igual, assim, não vamos dizer que é igual a Anvisa, porque são órgãos diferentes, tá? Mas vamos começar, assim, simples para vocês entenderem. Hoje, uma ração, um premix ou um ingrediente, o produto em si, ele é isento de registro, ficando passível somente às empresas se regulamentar. Tá? Uhum. Agora, se eu tenho um suplemento alimentar e que tem alguma ação medicamentosa ou algum apelo ou alguma finalidade em relação a isso, aí ele passa a ser notificado, tá? Então, tem diferença sim. Thalita, a questão da importação é mais como a gente precisa, eu compreendo então, que a gente precisa, antes de importar qualquer produto pet, entender qual é a regulamentação dele no país, porque senão eu posso perder toda a carga no porto. Sim, o que eu falo principal da questão do produto pet, a gente tem que entender a finalidade desse produto, é o principal. O que ele promete fazer. O que ele promete fazer. Em cima da finalidade, a gente vai verificar se o fornecedor tem condições de mandar o fabricante, né? Esse produto hoje, para fazer a importação de alimentação animal, os fornecedores têm que fazer um cadastro aqui no mapa. E aí, o órgão, que seria mapa do país deles, tem que entrar em contato com o nosso mapa, fazer esse pré-cadastro deles, para depois o importador brasileiro conseguir trazer o produto. Então, isso é recente isso depende agora. Do grau ou não, independente, tá? Essa isso informação é recente agora. Jovem, né? É nova, né? É jovem de meados de outubro pra cá. É bem nova. Tá, é nova. Então, tem aí um sisteminha novo, ele é um sistema online, no qual a gente não faz nada de papel, a gente não entra em contato com o fornecedor, mas é o Ministério da Agricultura do país de origem, entra em contato com o nosso ministério, faz esse pré-cadastro e depois a gente consegue andar para regulamentar o produto e deixar tudo ok, empresa e produto para entrar.
Os novos acordos, a LAD, União Europeia, etc., também facilitam? Facilitam na questão dos documentos, tá? Perfeito. O que o pessoal, eles acham quando a gente fala em acordo é que, agora eu não preciso mais me regulamentar. Agora ficou mais simples, é mais rápido. Ficou não, mais gente. Simples, mas ficou não... mais simples, mas assim... Não isenta. A questão dos documentos, a gente vai precisar. O que não precisa, às vezes, é juramentar, fazer alguma tradução, né? A gente tem, agora na parte de alimentação animal, tem essa conversa entre os dois órgãos. Então, isso facilita muito, porque já faz a filtragem lá no país de origem. A gente não precisa fazer aqui essa filtragem. Então, esses acordos que a gente fala agora, às vezes as pessoas não ir muito empolgadas, né? Sempre conversar com a gente antes para entender o que tá acontecendo e a gente conseguir orientar melhor. Exatamente. E Thalita, esse é um mercado que cresce muito e vai continuar crescendo. Quando a gente pensa em comércio exterior, ele escala demais. E eu costumo dizer para quem procura a gente normalmente sobre isso, não faça simplesmente porque você viu que está sendo legal, porque o seu vizinho ou alguém. Faça porque realmente é algo rentável, mas se atente à regulamentação. Sim. Procure empresas como a Acron, como a Aralese, como outras empresas têm por aí. Não precisa ser a Acron e nem precisa ser a Aralese, mas se informe. Sim, de forma Busque consciente. informação. Sim, Cris, de forma consciente. Por quê? Principalmente para classificar o seu fornecedor, para entender o que quer trazer. No caso, como a gente conta aí com a parceria com vocês, entender como está o mercado interno. Olha, eu quero trazer um cosmético. Tá, mas esse cosmético tem muito aqui? Que região eu vou conseguir vender? Onde eu vou descer esse produto? Eu vou gastar com transporte? Como que vai vir essa mercadoria? Ela vai precisar ter controle de armazenamento? O que eu preciso de licença? Eu vou ter que ter um armazém. Então, assim, senta antes, define primeiro o que você quer trazer. Senta antes, depois bate um papo com a gente ou com empresas igual a nossa, né? Lógico que nós somos ótimas no mercado. Sim. Mas bate um papo com a gente, porque essa é uma forma de consciente de empreender, né? E, gente, o que a gente tá aqui dizendo é informação. Planejamento. Qualquer área, seja do mercado interno, seja do mercado externo, mas importação e exportação não existe, qualquer que seja o segmento que você vai atuar, sem planejamento. Sim. E sem estratégia. E quando nós falamos que produtos que exigem ainda órgãos regulatórios, planejamento e estratégia é tudo. Não é mesmo? Sim. Bom, Thalita, a gente tá chegando já ao final. Queria que você ficasse aqui um tempão comigo mais, mas você vai voltar, né? Sim, eu volto. A gente tem muito assunto ainda pra conversar. Thalita, para quem quer começar nesses segmentos que nós falamos hoje, que é o mercado de cosméticos, de vinhos, café, cachaça, mercado pet. Sim. Tanto para quem quer importar quanto quem quer exportar, quais são os principais conselhos que você dá? Primeiro de tudo, né, Cris, que eu sempre falo, entre em contato com a gente, vamos tomar um café. Perfeito. Inclusive, começamos com o café novamente. Começamos com o café novamente. Mas é aquilo, é sentar, definir o seu produto, né, não ter medo. Hoje tem muito empreendedor bom, tem medo de empreender, mas porque não entende, porque não conhece, porque ouviu falar que é difícil, ou ouviu falar que a Anvisa ou o mapa dificulta. Mito, gente, né? Os órgãos, eles estão aqui para nos proteger, proteger o produto interno do nosso país, né? Para não ter um descontrole, para não ter uma praga, para não entrar qualquer coisa aqui. Então, o que eu falo, não tenha medo de empreender, não tenha medo. Se você viu que um produto é bom, se você foi numa feira, achou alguma coisa que não tem aqui no Brasil, não tenha medo. Vai, entenda o que é e traz. Conversa com a gente te ajuda a organizar. Perfeito. Thalita, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Nós estamos à disposição sempre, tá? Nossa casa tá aberta para vocês. Quem tiver dúvidas, entre em contato com a gente. A gente sabe que não é uma conversa assim que vai tirar todas as dúvidas, como aqui a gente consegue tirar tudo, né? Mas a gente tenta um pouquinho aí ajudar para poder clarear um pouco. Exatamente. E, gente, é o que eu sempre digo. O Comex Sem Fronteiras está aqui para tirar um pouco dessas dúvidas, desses mitos do dia a dia. É trazer clareza ao comércio exterior.
seja no segmento que for. E falando sobre os temas que falamos hoje, seja cosmético, seja vinho, seja cachaça, Café, produtos veterinários, o importante é planejar. O importante é entender o que regulamenta. Não é só custo. Gente, na verdade, o custo é só um dos fatores. Sim. Estratégia, planejamento, estratégia logística, estratégia tributária, regulamentação. Tudo isso é importantíssimo para que a sua empresa tenha cada vez mais sucesso e a sua operação aconteça de forma esplêndida. Ou enfim, aqui nós terminamos hoje mais um episódio do Comex Sem Fronteiras e eu convido você, se você gostou do episódio de hoje, se te trouxe insights, se você gostou do conteúdo, já curta aqui no nosso link, acompanhe o Comex Sem Fronteiras. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também na plataforma própria da Acron, dentro do nosso site. Acompanhe que em breve teremos outros assuntos e ficamos aqui à disposição. Se vocês querem trazer dúvidas e comentários para a Thalita, pode nos enviar que a gente vai passar para ela. Se vocês ficaram com outras dúvidas a respeito de outros produtos e segmentos, pode mandar para a gente que a nossa equipe vai te auxiliar em tudo. Mais uma vez, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Eu sou a Cristiane Fais, CEO da Acron Estratégias em Comércio Exterior.